Vamos então a gente começar mais um update diplomático do canal Diplomacia com Café. Hoje a gente vai falar que num dia após tarifas de 25% impostas pelos Estados Unidos contra o Brasil, o CDH, o Conselho de Direitos da ONU, anunciou a indicação de uma médica brasileira como nova relatora especial sobre o direito à saúde física e mental. Essa relatoria especial integra o sistema de procedimentos especiais do Conselho de Direitos Humanos da ONU. O mandato, então, tem o objetivo de promover, monitorar a implementação do direito à saúde no âmbito internacional. Em relação à política externa brasileira, o presidente Lula parabenizou Keiko Fujimori. Sim, é possível o diálogo entre direita e esquerda. Parabenizou justamente porque ela ganhou as eleições no Peru e manifestou disposição para fortalecer a cooperação bilateral. Keiko Fujimori venceu as eleições numa margem muito pequena de votos, a gente acompanhou isso daí, substituindo o presidente interino atual. O presidente Lula afirmou que a nova presidenta peruana pode contar com o Brasil para construir uma América do Sul mais próspera, integrada, democrática e também soberana. Lembrando que a soberania é um dos fundamentos que regem a República Federativa do Brasil, está no inciso 1º. O MRE do Brasil também alertou para o risco dos Estados Unidos usarem a força militar contra o Brasil, né, no caso contra os grupos extremistas CV e PCC como organizações terroristas que são. O chanceler Mauro Vieira destacou a possibilidade de ações unilaterais dos Estados Unidos, como sanções e até intervenção direta contra o território brasileiro. O governo se opõe à medida e considera que ela representa riscos à soberania nacional. Bom, o presidente Trump, ele instruiu o secretário do Tesouro a suspender o comércio com a Espanha. A medida foi motivada pela recusa justamente do governo de Pedro Sánchez, o governo espanhol, em assumir a nova meta da OTAN de 5% do PIB. A gente lembra que a Espanha foi um dos pouquíssimos países que não se manifestaram a favor desse aumento de gastos para a OTAN. Então, isso seria importante principalmente no momento crucial como o que a gente está vivendo agora. O presidente dos Estados Unidos, ele declarou o fim de um acordo provisório com o Irã, aquele memorando de entendimento que muita gente não colocava muita fé. A declaração ocorreu após novos ataques iranianos contra bases militares dos Estados Unidos, no Bahrein e no Kuwait. Essa escalada ocorreu, gente, depois de ações dos Estados Unidos contra alvos iranianos em resposta a ataques a navios no Estreito de Hormuz, comprometendo o cessar-fogo e as perspectivas de um acordo de paz de fato permanente. Em relação à economia mundial, o FMI elevou as projeções de crescimento do PIB do Brasil para 26 e 27. A estimativa passou de 1,9% para 2,4% em 2026. O fundo também elevou as estimativas para a América Latina e o Caribe, que deve crescer 2,4% em 26 e 2,7% em 27. Bom, em contrapartida, houve a redução da previsão de expansão da economia mundial de 3,1% para 3%, novamente acima do Brasil e da América Latina e Caribe. Houve também um relatório de investimento de 2026 da UNCTAD, apontando o investimento estrangeiro direto global cresceu 6%, alcançando 1,6 trilhão de dólares. O Brasil foi um dos destaques da América Latina, com fluxo de 63 a 77 bilhões de dólares, integrando os 5 maiores receptores de IED do planeta. Apesar disso, a UNCTAD, que faz parte da ONU, alerta que o crescimento permanece desigual, com maior concentração de investimentos nas economias, claro, desenvolvidas. Bom, vamos falar um pouquinho sobre a ONU. Ela iniciou um diálogo global sobre IA, reunindo governo, sociedade civil, empresas diversas para discutir esse tema, a governança da IA no planeta. Qual que é o objetivo? Construir um modelo de governança inclusivo que reflita de fato as prioridades de todos os países envolvidos, especialmente aqueles que estão em desenvolvimento, os países emergentes, promovendo uma IA segura, ética, acessível, inclusive que está no Plano Brasileiro de Inteligência Artificial. O evento busca corrigir desequilíbrios na regulamentação da IA, inclusive presente nas declarações de Kazan e do Rio de Janeiro, no âmbito do BRICS. A ONU ela aprovou então a realização de um debate urgente solicitado por Cuba. Por que será? Justamente sobre as ações dos Estados Unidos contra a ilha. Marco Rubio, secretário dos Estados Unidos, é de Cuba, lembrando. A proposta recebeu apoio de 136 países e 9 votaram contra. Estados Unidos, Argentina, Costa Rica, República Tcheca, Israel, Marrocos, Macedônia do Norte, Ucrânia e Paraguai.
e 30 se abstiveram. O governo cubano comemorou o resultado e reiterou suas críticas ao bloqueio econômico imposto por Washington. O Conselho de Segurança realizou uma reunião de emergência solicitada pela Ucrânia para discutir justamente a intensificação dos ataques russos com mísseis e drones contra áreas civis. Lembrando que o Brasil rompeu relações em 1964 e retomou em 1986, lembrando que a FHC voltou como primeiro presidente em 1999 a Cuba, após o reatamento em 86 do governo Sarney. Bom, a China e a Rússia realizaram exercícios navais conjuntos na costa chinesa no dia 6 de julho. Os exercícios incluem treinamentos navais, lançamento de míssil estratégico chinês no Pacífico. Lembrando que a questão do Mar do Sul da China é um imbróglio diplomático de grandes proporções. Pequim e Moscou, então, mantêm laços diplomáticos estreitos e realizam de maneira regular exercícios militares conjuntos. Tem realizado isso ao longo dos últimos anos. Foi realizada a reunião de cúpula da OTAN em Ankara, na Turquia, recentemente. Ao final da cúpula, os 32 países membros justamente ratificaram o compromisso com a defesa coletiva, conforme disposto no artigo 5 do Tratado Atlântico Norte. Apesar disso, o presidente norte-americano Trump voltou a criticar os seus aliados europeus, especialmente a Espanha, do Pedro Sánchez, por considerar insuficientes seus gastos com defesa e por também divergências em relação ao Irã. O grupo extremista Hamas anunciou a dissolução de seu governo na faixa de Gaza. O grupo armado se prepara para transferir o poder para um comitê técnico apoiado pela ONU. Lembrando que o Trump havia proposto aquele comitê especial no fim de 2025. Bom, a medida busca facilitar a reconstrução de Gaza, embora ainda não haja uma definição sobre o desarmamento do Hamas. Lembrando que cerca de 80% de Gaza foi destruído, então a sociedade internacional tem de fato essa obrigação de poder reconstruir Gaza. A Síria ela foi reintegrada à organização OPAC. A medida reconhece os avanços do novo governo na eliminação de armas químicas após a queda do Bashar al-Assad, que teve que ir para a Rússia. E ocorre em meio à reaproximação diplomática da Síria com os Estados Unidos. Então, esse fato aí ele é extremamente relevante, justamente porque a gente até teve uma visita de alguém que já foi extremista, indo aos Estados Unidos se reunir com Trump na Casa Branca. Então, de fato, essa tentativa do Trump é muito clara de uma estabilização do Oriente Médio, que é um barril de pólvora aí já há muito tempo. Ficamos aqui, então, com o fim de mais um update diplomático no dia que a gente grava. Os Estados Unidos voltam a reimpor, na verdade, colocam uma nova tarifa de 25% sobre inúmeros produtos brasileiros, inclusive alegando a seção 301, com base no ato de 1974.